Hoje nós iremos meditar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Se você puder abrir a sua Bíblia para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele vai tratar a respeito do sacrifício a ídolos e da liberdade cristã. Paulo ele vai dizer aqui no versículo 1: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor, ele edifica. Os coríntios estavam inchados por causa do conhecimento, e da liberdade em Cristo. E eles condenavam os outros, que não tinham tal conhecimento como eles. Dentro da igreja havia dois grupos. Um grupo que ele tinha um conhecimento um pouco maior do que o outro a respeito da liberdade cristã, e eles usavam esse conhecimento para condenar aqueles que não tinham, Eles usavam esse conhecimento de uma forma imprudente, negligente, a respeito dos outros que não tinham o conhecimento que eles tinham. É por isso que Paulo ele vai dizer que o conhecimento sem um amor, ele leva ao orgulho. Então haviam pessoas dentro da igreja que tinham um conhecimento que outros não tinham a respeito da liberdade cristã, e esse conhecimento tornou eles pessoas orgulhosas. Assim nós vemos nos dias de hoje, pessoas às vezes que têm um conhecimento da palavra e que por elas não terem o amor, elas se tornaram pessoas orgulhosas, soberbas e arrogantes. Pessoas que desprezam aqueles que não têm conhecimento, em vez de ensinar eles, Então nós vemos esse cenário também no dia de hoje, nos dias de hoje. Ele diz aqui no versículo 2: se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, Porque tem pessoas que elas pensam, ou que elas sabem, ou que conhecem, É uma atitude arrogante, Que a pessoa ela acha que ela já sabe, a pessoa ela se sente melhor do que as pessoas por conta do seu conhecimento, Ela julga saber alguma coisa, e como Paulo diz, ainda não sabe como convém saber. Por quê? Porque o orgulho torna a pessoa insensata. O orgulho traz a insensatez para a pessoa. A pessoa se torna uma pessoa insensata, uma pessoa tola, O orgulho ele gera isso. É como a palavra de Deus ela diz que Deus ele abate os soberbos, os orgulhosos, mas Deus ele exalta os humildes, Aqueles que estão sempre buscando aprender, aqueles que estão sempre sujeitos a Cristo e a sua vontade, a crescer tanto no conhecimento como também na graça de Deus. Então Deus ele tem um amor, por essas pessoas que buscam crescer tanto na graça como no conhecimento. Paulo está tratando de pessoas que elas pensam ou acham que já conhecem. Isso é a atitude de pessoas arrogantes, Pessoas que, pelo fato delas terem um conhecimento, às vezes um pouco mais do que outras pessoas, elas já acham que sabem tudo, Elas não precisam aprender mais nada. Então, o que a gente vê, isso são atitudes de pessoas arrogantes, E Paulo ele vai dizer aqui no versículo 3: mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por ele. Quer dizer, amar a Deus é importante, mas o mais importante é também ser amado por Deus, ser conhecido por Deus. Uma coisa é uma pessoa ela dizer eu conheço a Deus, e outra coisa é Deus dizer eu conheço essa pessoa. O mais importante
Não é eu conhecer a Deus, é Deus me conhecer. Não é eu conhecer a Cristo, é Cristo me conhecer. Pois ele diz que naquele dia muitos dirão, né, Senhor, em teu nome. E ele dirá o quê? Eu não vos conheço. Vocês usaram o meu nome para curar, libertar, operar milagres, prodígios, maravilhas. Mas eu não vos conheço porque vocês não tiveram relacionamento comigo. Então isso é muito importante. Nós entendemos que o mais importante não é conhecer a Deus, é ser conhecido por Deus. E Paulo vai dizer aqui no versículo 4: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses, muitos senhores, o que Paulo está querendo dizer é que o ídolo em si mesmo, ele não é nada, ele não tem vida em si mesmo, né? Nós vemos um ídolo, às vezes feito de madeira, de ferro, um ídolo feito de gesso, né? O ídolo em si, ele não tem vida em si mesmo, né? Aí Paulo ele vai dizer, né, que o ídolo nada é no mundo, que não há outro Deus senão um só. Quer dizer, só existe um Deus verdadeiro. Só existe um Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Amém? E ele diz aqui no versículo 5: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses com D minúsculo, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Quer dizer, há muitas entidades hoje, há muitos espíritos hoje no mundo que se consideram deuses, né? Hoje em dia, não só as imagens, mas o sol, a luz, o planeta, as estrelas, os oceanos, os rios, as árvores, né? Toda a criação de Deus hoje são usados por aqueles que não conhecem a Deus para fazerem da criação de Deus os seus deuses e adorarem, né, aquilo que Deus criou, tornando a criação o seu Deus, né? Hoje nós vivemos num mundo, né, politeísta, né? Mas nós, como cristãos, nós somos monoteístas. Nós cremos em um só Deus, em um só Senhor, em um só Salvador. Amém? Então isso é importante nós entendermos. E Paulo vai dizer aqui a partir do versículo 6, como Deus Pai e Jesus Cristo são duas pessoas distintas, né? Mesmo sendo Deus e senhores. Ele diz aqui: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Quer dizer, o conhecimento de Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, né? O Deus ao qual nós cremos, Ele é o único Senhor, né? Então nós vemos essa distinção e essa unidade, né? Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. E ele diz aqui no versículo 7: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e com sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Quer dizer, dentro da igreja, o apóstolo Paulo fala que
haviam pessoas que ainda estavam comendo comidas sacrificadas aos ídolos. E aqueles que vieram do paganismo, eles não tendo aquele conhecimento da liberdade cristã, sendo fracos no conhecimento, né? Tendo a falta do conhecimento da palavra de Deus, né? Eles ficavam contaminados, né? Por conta dessa situação, como Paulo ele diz, né? E sua consciência sendo fraca fica contaminada. Quer dizer, eles que vieram do paganismo, eles ficavam se perguntando: nós sabemos que aquela comida, aquela carne, ela foi oferecida a ídolos, e eles sabiam que estavam por trás dos ídolos, né? Ao qual aquela carne, aquela comida era oferecida, aonde cristãos que estavam vivendo uma liberdade cristã, que tinham um conhecimento um pouco maior do que os novos convertidos, estavam comendo de comidas sacrificadas aos ídolos, né? E o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 8: ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Quer dizer, a comida nem acrescenta e nem tira nada, né? É algo individual da pessoa, né? Nós não somos aprovados por Deus pela comida que comemos, né? Porque muitos estavam presos a isso, né? Paulo ele mostra aqui no versículo 9 que nós devemos usar de maneira correta a nossa liberdade, porque muitos estavam ali na igreja de Corinto, né? Por conta da ignorância ou da falta de conhecimento, ou da falta de liberdade cristã, eles estavam vivendo uma vida escrava, presa, né, a costumes antigos, né? E Paulo vai escrever aqui no versículo 9: mas vede que vossa liberdade não seja de alguma maneira motivo de escândalo para os fracos. Quer dizer, eles não podiam usar da liberdade, aquele grupo que se sentia livre, até mesmo para comer comidas sacrificadas, né? Eles não podiam usar dessa liberdade para levar os irmãos que tinham pouco conhecimento ou novos convertidos ao pecado, né? Através da sua própria atitude. Então Paulo ele fala a respeito disso, de levar um indivíduo ou alguém ao pecado através do seu exemplo, né? E ele vai dizer aqui no versículo 10: porque se alguém vir a ti que tens conhecimento, assentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Que Paulo faz uma pergunta. Quer dizer, imagina um cristão forte, né? Aquele que tem conhecimento da sua liberdade cristã, e ele se assenta, né, à mesa no templo dos ídolos, e ali ele começa a comer da comida sacrificada aos ídolos. Imagina se um irmão fraco na fé, um novo convertido, passa na frente do templo e ele vê essa situação. Será que esse irmão fraco na fé, com pouco conhecimento, será que ele não vai ser induzido também a comer, a voltar à prática de comer comidas que eram sacrificadas aos ídolos? E ele diz no verso 11: assim, por causa do teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então, Paulo aqui ele alerta algo muito forte, né? Que a liberdade cristã daquele que se sente forte, né? Daquele que é forte, daquele que tem um conhecimento que gerou liberdade cristã, né? Ele fala assim que por causa da falta de amor desse
que se sente forte, né? Ele leva o irmão que tem pouco conhecimento, que está fraco na fé, que é novo convertido, ao pecado, né? Aqui nós vemos o perigo, né, que o exemplo ele pode fazer, porque aqueles que estão na frente da obra, aqueles que estão caminhando com Cristo já há um tempo, eles têm que ter consciência que eles são um exemplo para os novos convertidos, né? É isso que Paulo quer dizer, né? Que muitas vezes a gente usa a nossa liberdade cristã de maneira errada, né? Nós usamos a liberdade cristã sem amor, sem pensar no próximo, sem pensar naqueles que são novos convertidos, né? Nós podemos levar eles a esfriar na fé, a se enfraquecer na sua fé cristã. Então nós devemos tomar cuidado, porque Cristo, Ele morreu por eles. Cristo pagou o preço por essas vidas, por essas almas, pelos novos convertidos também, por aqueles que às vezes não têm um conhecimento que nós temos em Cristo Jesus. Então nós devemos tomar cuidado para não enfraquecer ao ponto deles se afastarem, se apostatarem de Cristo por conta do nosso exemplo, por conta do exemplo daqueles que estão na frente da obra de Deus, ou por conta daqueles que já estão um tempo com Cristo, que tem um conhecimento, e esse conhecimento levou eles a uma liberdade cristã no seu modo de viver. E Paulo vai dizer aqui no versículo 12: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Quer dizer, levar um irmão a pecar por conta do seu exemplo é pecar contra o próprio Jesus. Então olha como é que isso é perigoso. Paulo está alertando não só a igreja de Corinto, mas alertando a igreja de Cristo, né? Se por conta do nosso exemplo nós podemos levar um irmão a pecar, uma pessoa nova convertida a pecar. E quando nós fazemos isso, nós pecamos contra Cristo, porque Cristo morreu por essa pessoa na cruz do Calvário, para salvar ele, para salvar ela. E ele diz aqui no versículo 13: pelo que se o manjar, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Quer dizer, o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos renunciar tudo aquilo que leva o nosso irmão a pecar. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão dos nossos direitos, vamos ter que renunciar aos nossos direitos por amor ao nosso próximo, por amor aos nossos irmãos. Nós vamos ter que abrir mão de fazer muitas vezes aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos. Muitas vezes vamos ter que abrir mão de falar certas coisas. Muitas vezes vamos ter que abrir mão de direitos nossos, por amor ao próximo, para que aqueles direitos que são nossos não venham levar os nossos irmãos ao pecado, não venham levar aquele que é fraco na fé, aquele que não tem o conhecimento, que ainda não alcançou a liberdade cristã, a pecar. Então, Paulo ele deixa para nós esse exemplo da comida, né? Que era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, né? Se a comida faz escandalizar, leva o meu irmão ao pecado, nunca mais comerei carne. Quando ele fala aqui, ele fala da carne sacrificada aos ídolos nos templos pagãos daquela época. Mas isso traz para nós no dia de hoje, né? Nós devemos renunciar, né, os nossos direitos por amor aos nossos irmãos, né? Devemos renunciar tudo aquilo que leva aquele que não conhece Cristo, aquele que começou a conhecer a Cristo, um novo convertido, ao pecado. Nós devemos renunciar, abrir mão dos nossos direitos por amor a essas vidas. Amém?